Olá, no Mulheres em Foco de hoje eu converso com a enfermeira Ana Michele Farias, que é doutora em saúde coletiva e diretora do Hospital Maternidade Divino Amor, daqui de Parnamirim. A gente vai bater um papo sobre a trajetória profissional dela e também sobre a importância da maternidade para a vida das mulheres e crianças que são atendidas. Ana Michele, seja bem-vinda, é um prazer tê-la aqui comigo. Satisfação, prazer enorme, Priscila. Eu quero agradecer a oportunidade, gentilmente, desse convite, onde a gente se dirige não só a toda a Casa Legislativa, mas especialmente à população parnamirinense, trazendo informações, e principalmente prestação de serviço. Então, me sinto muito lisonjeada, pela oportunidade. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre a sua pessoa, sobre quem é essa mulher, quem é a Ana Michele, onde é que ela nasceu. Como é que foi a trajetória pessoal dela para chegar até aqui? Não é muito diferente da realidade de muitos, da população de Parnamirim, que normalmente somos nômades, até pela própria característica do município, demográfica, populacional. Eu nasci em Fortaleza, cheguei aqui em Parnamirim, no estado do Ceará. Cheguei aqui em Parnamirim aos 3 anos de idade e desde então, ainda não sou oficialmente cidadã parnamirinense, mas me considero cidadã parnamirinense. Sou filha de Dona Ana, que é técnica em enfermagem, seu Edmilson, que é falecido, meu pai, que era mecânico. E eu digo isso porque nós crescemos aqui em Emaús, em Rosa dos Ventos, eu cresci aqui. E a partir de então começou a trajetória, principalmente no aspecto da educação, porque eu sempre, desde criança, eu tenho essa concepção que o crescimento, que as oportunidades viria através da educação. E aí começou uma trajetória, fiz a Escola Técnica Federal, que hoje é o IFRN, Logo em seguida fiz também lá a graduação em meio ambiente, Minha formação eminentemente foi tirando aqui o abelhinha, na nossa, que eu tenho um grande assim, carinho e gratidão à professora Raimunda Basílio, que foi a nossa base no ensino fundamental, mas depois do ensino, digamos assim, o ensino fundamental, no ensino infantil, mas o ensino fundamental e o ensino superior e pós-graduação, tanto mestrado como doutorado, assim, minha formação é eminentemente pública. Então eu tenho assim mais responsabilidade, com a sociedade, que também custeou minha educação. Então eu fiz enfermagem na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me especializei, fiz mestrado, doutorado, e tem toda essa trajetória assim, no aspecto de formação, e a gente sempre priorizou. Inclusive hoje estou na minha 3ª graduação, estou fazendo Direito à noite, lá no UniRN. Graças a Deus já estou no 5º período, já serei também advogada. Mas assim, a gente entende que a educação emancipa, que a educação é o caminho, que a educação é a oportunidade. Então, estou muito honrada e feliz de estar aqui, contribuindo também para o município. Também já passei por essa Casa Legislativa, então não sei se caberia aqui, se vai falar um pouquinho também da experiência profissional, você entrando aqui no município em si, depois vocês podem também ver aí quais são as informações mais pertinentes, mas aqui no município são 24 anos de gestão pública, Seria a minha próxima pergunta, falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Você ocupou vários cargos na administração pública municipal de várias secretarias, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e da Habitação e Regularização Fundiária. O que mais te marcou dessas experiências todas? Conta um pouquinho para a gente suas conquistas, o que é que você conseguiu realizar em cada um desses locais, dessas secretarias. Quando eu estava nessas instituições de ensino, eu sempre fui do centro acadêmico, inclusive presidente. E também participei do DCE, da UFRN. Então, a gente sempre vem desses movimentos estudantis, dos movimentos de liderança. E desde que hoje é o 5º ano, mais da 4ª série, da estrutura educacional do passado, eu era também líder de sala, e era eleita como líder de sala. E aí a gente foi, primeira vez, candidata no ano de 2000, há 24 anos, com o saudoso ex-prefeito Agnello Alves, aqui, que foi aquela história, o boom do desenvolvimento do município de Parnamirim. E começamos a gestão também como funcionária efetiva, eu era concursada, como também sou do município de Natal, como enfermeira, há 18 anos, também sou efetiva lá, mas assim, aqui em Parnamirim a gente começou com a Agnello. Então, fui coordenadora do meio ambiente, fui coordenadora à época da Agenda 21 local, fui coordenadora da Estratégia de Saúde da Família, da Atenção Primária em Saúde, e fui secretária de Saúde ainda no governo dele, adjunta.
que foram dois mandatos, né? E também fui secretária adjunta de assistência social. E aí a gente deu continuidade no governo do prefeito Maurício, né? Que também foram 2 mandatos, né? Em outras pastas, né? Como titular, como você colocou muito bem, da habitação, do desenvolvimento urbano, né? Da regularização fundiária, da própria assistência social. E o que mais nos marcou é que, por exemplo, na assistência social, foram grandes programas sociais, foi uma revolução social no país. Né? E aqui Parnamirim se destacava, eu queria destacar aqui, dentre tantos programas, o Pronatec. Né? O Pronatec foi um grande programa envolvendo 3 ministérios, né? O do trabalho, né? Da assistência, a época do desenvolvimento social e da economia, que nós capacitamos milhares de pessoas em diversos cursos, Priscila. Era uma coisa extraordinária. Eu chegava para certificar as pessoas em ginásios lotados, só para você ter ideia. Então isso me marcou muito, porque a oportunidade, a emancipação, né? Transformação na vida dessas pessoas, né? Uma transformação para melhor. Era todo o Sistema S e as universidades federais e os institutos federais, só para você ter ideia. Então eram cursos extremamente, digamos assim, de enorme qualidade, né? Cursos que realmente inseriam as pessoas no mercado de trabalho. E a habitação nem se fala, nós entregamos os primeiros empreendimentos, né, do Minha Casa Minha Vida, de habitação de interesse social, da faixa, à época, de 0 a 3 salários mínimos. Pra você ter ideia, nós entregamos mais de 3.000 apartamentos em Parnamirim. Então, quando você chega assim, não Ana Michele, né, a equipe da habitação, a política pública habitacional, né, e que ainda há um déficit habitacional, infelizmente, no nosso país, no nosso estado, no nosso município, mas você chegar, Priscila, e entregar uma chave de uma casa é um momento ímpar, inesquecível. Então isso me marcou também muito. Assim como no meio ambiente, que eu posso destacar que na nossa gestão, nós dependíamos tudo do IDEMA. Né? Só Natal, a CEMURB, que tinha autonomia no tocante ao licenciamento ambiental. E nós estruturamos o sistema de meio ambiente do município de Parnamirim. Passamos a licenciar, né, que a gente só realizava o licenciamento urbanístico. Então, nós organizamos o Conselho de Meio Ambiente, o Fundo de Meio Ambiente, a estrutura da secretaria e passamos a ter essa autonomia. Então, nós estruturamos oficialmente, né, legalmente e tecnicamente, o sistema de meio ambiente do município. Isso foi muito importante, porque houve um boom imobiliário, inclusive, obviamente, em Nova Parnamirim, aquela região do litoral, e nós licenciamos muitos empreendimentos, gerando arrecadação, gerando renda, né, gerando receita, mas principalmente oportunizando as pessoas a ter a casa própria. Então, são momentos assim históricos. Em relação, a gente não pode deixar de falar da sua atuação enquanto vereadora. Você esteve aqui nessa casa legislativa. Como é que foi essa experiência? O que é que você conseguiu realizar enquanto parlamentar no município? Eu fui candidata por 3 vezes, né, e passei aqui parte da legislatura passada. Nós participamos de várias comissões, né, Comissão Permanente da Saúde, da Assistência Social, da Educação. Presidíamos algumas frentes parlamentares, especialmente a da mulher, né, e nós, da causa animal, do saneamento básico, comissões importantes e relatorias importantes como o Plano Municipal, né, de Urbanismo, Plano Municipal de Saneamento, como o Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Saúde. Né, eu tive a honra de ser a vereadora relatora, né, dentre inúmeras audiências públicas, né, de vários temas e leis importantes, né, na área da saúde, na área da assistência social. Fui relatora também de uma lei muito importante aqui para o município. São várias, mas a gente cita aqui para destacar, que foi a Lei dos Benefícios Eventuais, estruturando o SUAS municipal, né, os benefícios, né, no Sistema Único da Assistência Social. E tem também uma pauta muito importante, que nós começamos no nosso mandato, e a gente viu que no atual mandato essa casa votou, que foi exatamente a luta, que nós somos o primeiro município que estruturamos o plano municipal, né, o plano de cargos, carreiras e salários do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social. Nós tínhamos de educação, da saúde, e a gente estruturou do SUAS. Então, foi o nosso mandato que começou a minutar essa lei. Hoje, os profissionais de assistência social, né, obviamente os efetivos, têm acesso. Né? Também aqui na casa, até estava conversando aqui, batendo um papo com você, em relação ao concurso público da Câmara Municipal. Essa estrutura aqui que nós lutamos muito, que foi a reforma da Câmara Municipal, foram pautas que participamos das comissões, dos debates, das decisões. Então, assim, a gente fica muito feliz de ver coisas concretas, né? Situações concretas,
legislações que são modelos até para o Estado, né? Depois que Natal, por exemplo, a partir da experiência de Parnamirim, estruturou o plano do SUAS de Natal, então são pautas estruturantes que realmente influenciam diretamente na vida das pessoas e é por isso que vale a pena. Mas eu lhe confesso, vou confessar à população com toda a humildade e todo o respeito, decidi por questões pessoais e outros planos, outros projetos, inclusive questões de saúde, que não serei candidata, não sou pré-candidata nessa atual legislatura, embora seja a primeira suplente, viu? Hoje eu sou a primeira suplente, a vereadora ainda nesta casa, mas não sou candidata, porque tudo tem seu tempo, né? E a gente tem aí outros planos, principalmente na área da docência, onde hoje também sou professora há mais de 20 anos, desde o fundamental, médio, técnico, graduação e pós-graduação, e hoje coordeno os cursos de enfermagem, né, de pós-graduação do UniRN. Então, assim, são cursos presenciais aos sábados, são sábados quinzenais, e aí a gente tem essa honra de coordenar com essa imensa responsabilidade. Então, quero investir mais nessa área da docência, que também gosto muito. Ana Michele, você sempre esteve nesses espaços como líder, né, à frente de secretarias, enquanto vereadora também. Como é que é? Eu poderia perguntar se foi fácil, mas eu sei que não foi fácil. Como é que é para uma mulher estar nessa posição de gestora, de líder? O que é que você encontrou de dificuldade nessas experiências e como é que você conseguiu ultrapassar cada uma delas? Priscila, historicamente a mulher é aquela mulher excluída, né, que não tinha direito não tinha acesso aos seus direitos básicos, como educação, como saúde. A mulher é vista como uma figura reprodutiva, a mulher sexualizada. Então, historicamente, nós vivemos isso, não é balela, nem blá, blá, blá. A gente vive esse machismo, né, que ele não é mais, infelizmente, tão, digamos assim, sutil. É um machismo que exclui, é um machismo que oprime, é um machismo que violenta. E nos espaços de poder, seja qual for o âmbito, se a gente for analisar... Independente de ser executivo, legislativo, judiciário, né? Digo hoje, como estudante de direito, como já falei, você olha aí para o Supremo, você olha aí para a Câmara Federal, para o Senado Federal, para as câmaras municipais, as assembleias, o que é que a gente vê? A maioria machista, a maioria de homens. Então é algo que parece contraditório, mas quando a gente vai fazer essa análise histórica, a gente vê que não é, porque nós somos maioria e mulher não vota em mulher. Então, por quê? Porque a mulher, né, entre aspas, embora ela esteja onde ela quiser, não queira, né, inclusive em casa, sendo dona de casa, não é verdade? Então, assim, a gente tem que ter isso bem claro. Mas a mulher não, ela é aquela figura reprodutiva, doméstica, que tem que ser domestificada, né? Então, assim, eu sofri muito, não difere de muitas mulheres, né, de preconceito, inclusive por fazer parte, né, da comunidade LGBTQIAPN+, aí no município como Parnamirim, extremamente machista, militarista, né, que tem uma história machista, excludente, né, de alguns de extrema direita, que isso vem quebrando também muito, né, mas assim, eu digo com muita coragem, com muita tranquilidade, que não é fácil, né, são desafios constantes. Inclusive violência não só como traz a Lei Maria da Penha, né, a violência física, a violência sexual, mas a violência psicológica, né, a violência patrimonial, né, e outras formas de violência, inclusive homens quando tomam a fala da mulher, né, que muitas mulheres não sabem, mas é oficialmente um tipo de violência. Ela que está querendo dizer isso. Não, senhor, eu não quis dizer nada disso, o senhor está tomando minha fala, então faz o seguinte, vem aqui para o meu lugar. Né? Então, assim, não, excelência, eu não estou querendo dizer nada, não. Eu estou dizendo que esse é o meu ponto de vista. Né? Então, como formadora de opinião, como docente, como pesquisadora de algumas áreas, como figura pública, né? Como representante de uma coletividade. Agora, eu acho interessante, sabe, Priscila, dizer aqui, para todas nós mulheres, que a gente tem que ter sororidade. E muitas mulheres não sabem o significado. Sororidade em termos bem práticos, é a mulher que defende a mulher. Então, se defende a mulher, eu, por exemplo, vou votar em mulher. Então, eu digo isso aqui claramente. Então, inclusive, já escolhi. Então, assim, minha pré-candidata. Então, assim, nós temos que votar nas mulheres. Ah, mas aí ela está sendo preconceituosa, discriminatória. Claro que existem exceções, mas no tocante à mulher é a mulher, sim, que ela é, repito, inclusive nos espaços de poder, excluída,
Muitos que não têm determinada nem formação nem postura querem ridicularizar a mulher, né? Querem expor a mulher. Inclusive, fui muito vítima de meme em rede social, de pegavam minhas falas e ficavam deturpando, sabe, Priscila? Eu, inclusive, para você ter ideia, eu tive até que em algum momento processar por danos morais, por questão de outras questões na legislação. Por quê? Porque chegava ao extremo, né, de querer ridicularizar, querer expor, manipular. Enfim, não foi fácil, não é fácil, mas nós não podemos desistir. Eu acredito que na instância que nós estejamos, a gente tem como fazer a diferença e a gente tem como dar a nossa contribuição. E nada melhor do que deixar o próprio trabalho que a gente realiza, né, falar pela gente também, né? Nossa trajetória, né? Isso, exatamente. Você tem uma trajetória muito interessante com a educação, na saúde, já mostrou que é competente em vários setores da administração pública municipal, agora à frente da maternidade também. Estou gostando da sua sororidade, viu? Nos defender. Mas vamos mudar de assunto. Sim. Essa pauta é muito interessante, mas vamos continuar aqui com a nossa conversa, com a nossa entrevista, falando agora especificamente sobre a maternidade. Eu sei que a maternidade realiza inúmeros programas, tem o programa Acolher, interrupção legal da gravidez e entrega legal. Explica pra gente, para que as pessoas não tenham dúvida sobre esses 3 programas, que são serviços importantes que são oferecidos para a população. Você estava me contando antes que não só para as mulheres, para as crianças, meninas, meninos, também os homens são atendidos no hospital, né? Detalhe para a gente cada um desses 3 programas. Pronto, Priscila, isso é muito importante porque nós estamos falando de SUS, né? Sistema Único de Saúde, saúde pública, que deve ser de qualidade, onde nós sabemos que os princípios básicos, né, a questão da acessibilidade, né, da universalidade, ou seja, as pessoas têm que ter acesso, não é pedir favor, né, um direito constitucional à saúde pública, e em Parnamirim há um destaque, né, na rede de saúde pública, especialmente na rede materno-infantil, que a gente chama, né, que é exatamente a estrutura da rede materno-infantil, que a gente chama não, que é a estrutura oficial da rede materno-infantil no estado do Rio Grande do Norte, né, composta por algumas maternidades, como Santa Catarina, como a maternidade Escola Genório Cico, né, que é federal, que é da UFRN, como a maternidade Araquém, Leide Moraes. Então, hoje, Parnamirim se destaca com a maternidade de média e alta complexidade, e vou traduzir, e de alto risco, ou seja, nós atendemos gestantes de alto risco, e não só risco habitual, como uma casa de parto, que normalmente realiza os partos normais. Então, a maternidade do Divino Amor é uma maternidade importante para o estado do Rio Grande do Norte, né? Ela traz 700 colaboradores aproximadamente, 130 terceirizados, é importante a população saber, e os demais, tirando aproximadamente 130 terceirizados, todos são efetivos, Priscila. Então, imagina o custo, não é nem o custo, o investimento, né, porque a saúde é investimento, perdão pela minha falha, a saúde é um investimento, começando por RH. E eu sou suspeita em falar, mas eu sou muito orgulhosa, estou orgulhosa, sou profissional de saúde, sou servidora pública, porém estou gestora hoje, né, como diretora-geral da maternidade, mas eu fico muito orgulhosa com o nível das nossas equipes. Nós temos mestres, doutores, pós-doutores, professores universitários, sabe? Profissionais médicos especialistas, enfermeiros especialistas, uma equipe multiprofissional de psicólogos, assistentes sociais, como já citei, enfermeiros, médicos, fonoaudiologia, fisioterapia. Nós temos uma UTI neonatal com 10 leitos, né, com intensivistas, com cardiologistas. Muita gente não sabe, por isso que é importante divulgar. E nós já chegamos a realizar 1.200 atendimentos de urgência e emergência só na nossa porta de entrada, que funciona de domingo a domingo, 24 horas. Né? Urgência e emergência. E eu quero também esclarecer a população que é Hospital Maternidade do Divino Amor, ou seja, não é só maternidade, como você colocou muito bem, é um hospital. E nesse contexto nós também realizamos cirurgias eletivas, inclusive em homens, como vasectomia, como cirurgias urológicas, cirurgias vasculares, cirurgias gerais, obviamente nas mulheres, que é o nosso carro-chefe, digamos assim, cirurgias ginecológicas, né, como laqueadura, que é a famosa ligação de trompas, né, a esterectomia, enfim, além e nós já chegamos a realizar em um ano mais de 1.000 cirurgias eletivas.
E é bom a gente colocar isso para a população, né, que a gente realmente apresenta esse resultado. E no contexto dos hospitais do Estado, especialmente da Grande Natal e aqui do município, nós tivemos em 2 anos, depois de algumas intervenções que nós fizemos no tocante à auditoria, especialmente ao planejamento, à gestão, nós tivemos um aumento de 400% no nosso faturamento. Então isso aí é algo assim extraordinário e a gente fica muito feliz. Claro, é todo um trabalho em equipe. Quero mandar um abraço, um beijo para as meninas, que nós somos 5 diretoras, né? Se a mulher é em foco, então vamos, né, ter sororidade, todas né? elas, Todas né, elas. também. Nós temos Karina, né, que é a nossa diretora administrativa, financeira, doutora Júlia Ferreira, que é a nossa diretora técnica, que inclusive foi candidata agora, veio a deputada federal, é suplente deputada federal, também outra guerreira corajosa nessa área. Nós temos a nossa diretora médica, diretora clínica, a doutora Mariana Limeira, e temos a Emanuela, que é a nossa, Emanuela Tavares, que é a nossa diretora de enfermagem. Então, nós somos 5, né, à frente, né, de um trabalho coletivo, de um trabalho realmente democrático, onde a gente delega, onde a gente trabalha de uma forma, graças a Deus, bem integrada. E a maternidade tem programas importantíssimos, que eu acredito que esse momento seja um momento talvez mais importante, não diminuindo nossa trajetória, jamais, mas assim, da nossa conversa, porque a gente vai falar dos programas e dos serviços efetivos, né? Então, assim, nós temos o programa Acolher. Então, o programa Acolher, ele já existe há quase 10 anos. Muitas pessoas não sabem, então vejam bem, nós atendemos pessoas, eu digo pessoas porque nós ampliamos esse público-alvo, como você colocou muito bem. Nós atendemos pessoas em situação de violência sexual, né? Não só mulheres, né? Não só mulheres, são meninos, meninas, mulheres, homens, mulheres trans. Então a gente abriu a população em geral, né? Nós abrimos. E por incrível que pareça, Priscila, quando a gente, há quase um ano, a gente ampliou esse público, chegaram meninos, né? Nós acolhemos homens, né? Num número menor, né? Porque nós sabemos que é uma ponta de um iceberg, que estudos epidemiológicos mostram que as pessoas que chegam, né, isso é importante dizer à população, gente, denuncie, tenha coragem, saiba identificar os sinais, especialmente de violência sexual em relação às crianças. Acontece dentro de casa, no âmbito doméstico. Né? A criança que muitas vezes está sexualizada, a criança que tem dificuldade no toque, que não gosta do carinho, do afeto, quando ela fica impaciente ou angustiada com a presença de alguém, seja um vizinho, um tio, até o pai. E criança é muito sincera, né? Sincera. Quando ela fala, não duvide. Quando né? Se ela não consegue falar, ela demonstra em atitudes, né? Em estar mais recolhida, ou em estar calada, ou não gosta daquela pessoa. Já é um sinal muito importante. Normalmente, né, Priscila, é vítima de ameaça. Então, ela apresenta sinais. E os pais não, especialmente as mães, que infelizmente chegam lá a casos, eu tenho que dizer a realidade, de algumas mães que são coniventes, viu? E assim, particularmente, aqui é Ana Michele, a gestora, né? Ana Michele, cidadã, mulher, mãe, dizendo, para mim é inadmissível, sabe? Porque, e não é só o aspecto econômico, existe um problema sério em relação, muitas vezes, à dependência afetiva, emocional, né? Essa opressão, a violência, a opressão também, são vários fatores, é muito fatorial, mas você a gente receber no serviço, Priscila, bebê de 6 meses, violentado sexualmente, criança de 2 anos, criança de 4 anos, meninas de 6 anos. Eu tenho que falar à população, chegou uma menina de 10 anos, que ela chegou catatônica, assim, em estado de choque. A gente teve que acionar um psiquiatra, porque a nossa equipe, vou já dizer como é o atendimento na prática, eu acho importante, né? A nossa equipe de psicologia não conseguiu atender sozinha, com a nossa equipe, que é a psicossocial, psicologia e serviço social. A gente teve que acionar um psiquiatra. Ela estava sendo abusada por 3 homens da mesma família em casa. O pai, o tio e o irmão. Quer dizer, isso é inadmissível, gente, na nossa sociedade. Eu não vou chamar nem de lar, né? Dentro de casa, do âmbito doméstico. Então, Acolher é um programa que é 24 horas, o cidadão, a cidadã chega, é acolhido numa sala específica do serviço social, aciona a psicologia, se for menino, pediatria ou menina, né? Se for mulher, a ginecologia, já se aciona a equipe médica, a equipe de enfermagem,
E depois, Priscila, uma coisa bem interessante, há um segmento acionando e encaminhando para o infectologista, que nós temos 3 infectologistas. E também, em algumas situações, até 72 horas do fato, do ato, pode acontecer a coleta de vestígio. Então, nós trabalhamos com o Ministério Público, né, tanto da Promotoria da Infância e da Adolescência como da Mulher, né, com a DEAN, Delegacia Especializada da Mulher, Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente. E assim, há esse segmento, há esse acompanhamento. Muitas vezes, na maioria das vezes, sim, ou todas as vezes, principalmente com crianças, se aciona o Conselho Tutelar e se investiga. E já aconteceram, sim, vários casos das pessoas serem, os agressores, né, os abusadores, serem responsabilizados criminalmente. Então, assim, o Acolher é um programa muito importante, né, que a gente precisa divulgar. Na pandemia, só para você ter ideia, os casos cresceram quase 500%. Né, e como eu estava falando, não chegam, com aqueles que eu estava citando os estudos epidemiológicos, a realidade, estima-se que não chega 30% dos casos. Aí você imagina, olha o dado que eu estou dando, só da maternidade Divino Amor. Se aumentou mais de 400% e chega a 30% da realidade, então veja o quanto nós temos que denunciar, o quanto nós temos que estar atentas. Né? Então, a questão da violência, é como eu estava dizendo, Priscila, você às vezes vê um tema meio pesado, porque a gente não pode falar em mulher e só romantizar. Exatamente. Né? A gente tem que falar das a realidade. Exatamente. Então, vamos falar também sobre os outros 2 programas, Sim. que é a interrupção legal da gravidez e entrega legal. Eles são programas separados, que também são realizados. São separados e são mais polêmicos, né? Por exemplo, a interrupção da gestação se refere a casos de estupro. Então, é muito delicado isso, né? Porque a legislação prevê, no caso de estupro e de anencefalia, né? A ausência do cérebro, né? Uma má formação. No entanto, há todo um trabalho técnico, né? Com a polícia, com o Ministério Público, né? Com o Judiciário, com a rede de proteção. Já aconteceram casos com adolescentes, então também entra o Conselho Tutelar. Só para a população ver o quanto é sério. Mas já aconteceram casos, sim, Priscila, de dentro de todo um processo legal. É triste, mas é a realidade. Né? Não entro aqui em aspectos religiosos, estou falando aqui de aspecto técnico, administrativo, especialmente legal, que está previsto em lei no Brasil. Acontecem, sim, casos de interrupção da gestação. Mas, obviamente, em casos previstos na lei. E, infelizmente, normalmente, são casos oriundos de estupro. E o entrega legal? O entrega legal, a mulher, né, tem o direito, né, legalmente, sendo até redundante, de entregar o seu filho para adoção. Estava até falando desse caso polêmico, que eu estava muito na imprensa, né, a gente representando a gestão do Hospital Maternidade, que a bebê foi encontrada numa caixa de sapato, aqui no limite de Parnamirim com São José, e ela tinha, 20 semanas de vida, ainda lutou 2 semanas na nossa UTI, né, pela vida, infelizmente foi a óbito. E é uma bebê que ela teve um ADNV, que é uma declaração de nascidos vivos, e teve uma DO, que é uma declaração de óbito, num período de 15 dias e sem nome. Então é muito triste, né? A bebê de mãe desconhecida, a bebê que foi abandonada, a bebê da caixa do sapato. Inclusive foi a primeira vez na maternidade, viu? Assim, tem muita coisa histórica na nossa vida. Já pensou se essa mulher conhecesse o programa Entrega Legal? Nós não sabemos quem ela é. Nós não sabemos se ela tem a gente tem a predisposição de julgar, né? Isso, a gente não está aqui para julgar ninguém, pois é, a gente não sabe. Para dizer que existe esse programa em que é possível a mulher entregar para adoção. Maternidade, adoção. Exatamente. Aí a gente, o que acontece na prática? O Conselho ela expressa a sua vontade, seja casos de estupro ou não, é importante dizer, ela não quer criar o filho, não quer nem o filho, a gente tecnicamente é a mulher, não é nem a mãe, porque ela não quer contato, ela não quer amamentar, e é um direito dela, por N razões. Né? E aí o que acontece? A gente aciona o Conselho Tutelar, a vara da infância, essa criança ou vai para o Santa Rita de Cássia, né, que é uma instituição aqui de longa permanência, de abrigamento, né, de acolhimento, perdão, o termo técnico é esse, de acolhimento institucional à criança e ao adolescente, ou vai para a família acolhedora, que também é um destaque em Parnamirim, que nós temos esse programa da família acolhedora, que são famílias que se cadastram e cuidam, né, dessa criança. E a prioridade, né, pela legislação, é aquela família que está na fila da adoção, oficialmente. A fila
oficial, né, Priscila, à espera da adoção, naquelas características e naquela situação. Mas a mulher, sim, a entrega legal, ela pode e deve ter o caráter de confidencialidade, né, de todo um aspecto técnico, ou melhor, ético, né, nessa entrega. Então, são vários direitos que, ao longo da história, né, as mulheres foram adquirindo. Como é importante também colocar que houve uma mudança no ano passado, né, da legislação em relação ao planejamento sexual e reprodutivo, que antes a mulher, para fazer uma laqueadura, né, uma ligação de trompas, tinha que ter autorização do homem. Então, a mulher realmente é gestora, dona do seu próprio corpo? Aí fica o questionamento. Mas hoje não, ela não precisa mais dessa autorização, viu? Então foi outro ganho importante, um avanço, né, nos direitos das mulheres, no direito reprodutivo, sexual, planejamento familiar e reprodutivo, assim como a Maria da Penha, né? Maria da Penha foi, dentre outras legislações, inclusive municipais, né, de acesso a emprego, a renda, a educação, a proteção social, a proteção, né, em relação a casos de violência, né, de direitos violados. Eu acredito, sabe, Priscila, que apesar dos pesares e de todas as lutas, a gente avançou um pouquinho na história e a perspectiva é avançar mais, né? Com todos esses avanços, você acredita que é importante ainda avançar em quais segmentos, de qual forma, para garantir que essa mulher tenha seus direitos respeitados, tenha mais direitos e também esteja numa posição de igualdade na sociedade? Priscila, o que eu vou assim, ser bem contundente, o que eu acho terrível é uma mulher machista. Então começa em casa. É o menino com azul, a menina de rosa, né? Menino não pode chorar. Isso parece besteira, mas não é. É uma reprodução, né, de valores sociais que a gente reproduz de uma forma intrínseca e às vezes inconsciente, né? Aquelas colocações esdrúxulas, ridículas, como tipo, prenda suas cabritas que os meus bodes estão soltos, né? Então reproduz essa coisa, então começa na educação, mas começa com a nossa mudança de postura. Não, meu filho, não é assim. Ah, ela foi estuprada, porque quem mandou ela usar uma saia curta? Quem mandou ela provocar o homem? Então nós mulheres, às vezes, na maioria das vezes a gente reproduz isso. Então começa, Priscila, com a nossa mudança de mentalidade, com a nossa não só informação, mas formação, da gente realmente educar os nossos filhos como homens e não como machos, sabe? E nossas filhas como mulheres e não como fêmeas reprodutivas e reprodutoras. Então começa por aí, começa na mudança de comportamento, começa reconhecendo sua vida e sua sexualidade. Quantas crianças hoje se automutilam, tentam ideação e tentativa de suicídio por questões de sexualidade, né? Porque, por discriminação, por preconceito, por machismo. Então, assim, a gente precisa realmente, por homofobia, que é crime, racismo, que é crime. Então começa a gente quebrando esses tabus e lutando contra os preconceitos, mas a partir do nosso exemplo, dizendo quem nós somos, nos reconhecendo e realmente não só ocupando o nosso lugar na sociedade, mas conquistando os nossos espaços. A gente está chegando ao final da nossa entrevista, mas antes disso eu gostaria que você falasse sobre as expectativas para o futuro da maternidade. Quais são suas ideias enquanto gestora para essa instituição que é tão importante aqui para o cidadão e para a cidadã de Parnamirim? Maternidade, nós temos alguns sonhos, né? E além das questões cotidianas, como a cada dia a gente vem diminuindo, graças a Deus, a fila das cirurgias eletivas, a gente vem realizando mais cirurgias, as pessoas estão sendo acolhidas, assistidas, aí tem essa perspectiva do aumento do número de cirurgias, o aumento de turnos, como a gente já vem fazendo, e a nossa perspectiva é aumentar mais com a nossa terceira sala cirúrgica, né, que está em processo de licitação, uma obra de reforma e ampliação da maternidade, que também está em processo de licitação, que é a estruturação, que é a ambiência. Nós vamos ter a PPP, que é a PP, que é pré-parto, parto e pós-parto. Né? A gente investir na humanização do parto e do nascimento, que inclusive é uma lei nossa, né? Assim como a presença das doulas, foi a primeira lei do Estado do Rio Grande do Norte, do nosso mandato. Né? A garantia da mulher ter o seu plano de parto, ter boas práticas no parto e do nascimento, como experiências como Ana Bezerra em Santa Cruz, que é maravilhoso, sabe, Priscila? Você tem cromoterapia, aromoterapia, musicoterapia. Eu acompanho o trabalho de Ana Bezerra linda, no né? Instagram, é muito então, interessante. Pronto, um dos nossos sonhos é aquele, a gente humanizar nosso parto, a gente lutar pelas boas práticas do parto e do nascimento, ter mais enfermeiros obstetras, né, que isso estimula e diminui os índices de partos cesáreos, né?
E, além do mais, a gente caminhar nesse sentido de qualificar a assistência, uma assistência mais humana, que eu não gosto nem muito desse termo, mas infelizmente é a realidade, né? Como humaniza SUS, a questão do acolhimento, né? Da garantia de direitos. Então a gente tem grandes perspectivas aí na nossa maternidade, né? De estímulo ao profissional, né? De valorização profissional, de trabalhar a saúde do trabalhador, de fazer de fato a saúde do trabalhador. Nós temos o nosso NEP, que é o Núcleo de Educação Permanente. Inclusive fizemos aqui em parceria com a Câmara o curso de Libras, viu? Eu acho tão interessante, quando a gente começou o curso de Libras lá, chegou uma mulher surda para parir. E ela teve que chamar sua intérprete. Já pensou se os nossos profissionais já fossem todos, né, qualificados e preparados? Então, assim, essa questão da educação continuada permanente, eu acho que isso aí é a perspectiva assim, de futuro efetiva que a gente luta em relação à maternidade do Divino Amor. Para finalizar a nossa conversa, vamos deixar aqui uma prestação de serviço para a população que está assistindo. Qual é o endereço da que a maternidade fica localizada? Qual que é o telefone? O endereço é a Avenida Tenente Medeiros, 145, aqui no centro. É bem assim, excelente a localização na entrada da cidade, né? O telefone geral de lá é o 3645-5001. E são vários atendimentos, né, Priscila? Realmente, para a gente fechar, nós temos lá o pré-natal de alto risco, o teste do pezinho, da orelhinha, toda a triagem neonatal, né? O teste do olhinho, da linguinha. Nós temos as vacinas, né? O atendimento em imunização, as vacinas, uma sala do cartório, né? Onde o bebê já sai com o registro civil, com o seu cartão SUS, com o seu CPF. Então, assim, é cidadania, né? Inclusão, é garantia de direitos, é assistência à saúde de qualidade e a luta e a defesa, e em defesa constante do nosso SUS, né? Porque o nosso SUS ele é essencial, especialmente na rede materno-infantil, né? Que é a assistência e o atendimento à mulher e à criança. Eu conversei com Ana Michele Farias, ela que é diretora-geral do Hospital Maternidade do Divino Amor, daqui de Parnamirim. Ana Michele, muito obrigada pela sua companhia, pela conversa, pelo bate-papo, muito importante, essencial para os dias de hoje, né? Sempre foi essencial, na verdade, mas hoje, cada vez mais, a gente tem ganhado espaço para debater as pautas. Agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente no Mulheres em Foco. Agradecer especialmente a você, Priscila, pela sua competência, seu dinamismo, viu, sua inteligência, a forma brilhante que você conduziu aqui no nosso bate-papo, né? Que não basta ser mulher, jornalista, é guerreira, né? Também, com certeza, tem toda uma história de coragem, então, assim, de sororidade. Então, quero agradecer a toda a população, né? A Câmara Municipal de Parnamirim, para nos dando a oportunidade de falar um pouquinho da nossa trajetória e dos serviços essenciais da saúde, especialmente da maternidade. Gratidão e estou à disposição. Agradeço a generosidade das palavras e a gente fica por aqui. Esse foi o Mulheres em Foco. Até o nosso próximo episódio.